Boa noite, meus irmãos. Saudamos a todos os que nos prestigiam nessa atividade de palestras tradicional da nossa casa, da Sociedade Espírita Renovação, e muito especialmente aqueles que o fazem pela primeira vez, que nos alegram com a sua presença. Sejam muito bem-vindos. Antes de nós anunciarmos a palestrante, nós vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, para agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, entre amigos, entre irmãos, para mais essa tarefa de divulgação da doutrina espírita. Aqui vimos, Senhor, buscando nesse ambiente de paz e de fraternidade, a força, o ânimo, os fluidos que os espíritos superiores nos concedem, renovando as nossas energias, encorajando-nos para a luta e permitindo-nos que cumpramos a tarefa que nos propomos. Que nesta noite, Senhor, com essa presença amiga desses amigos espirituais, nossa Marie possa ser inspirada e nós outros possamos usufruir dos ensinamentos que virão. Rogamos a Jesus a sua presença entre nós e que assim permaneça ao longo dos nossos dias. Que assim seja, Senhor. A palestrante de hoje é a nossa Marie Eisenbach. A Marie tem bem mais de 30 anos de casa, é uma trabalhadora das diversas atividades da casa. Hoje ela é diretora do departamento doutrinário, além de colaborar, de coordenar grupos de estudos e também de colaborar nas palestras da casa. E também, de certa forma, colabora com a presidência, uma vez que é esposa do Filinto, o nosso atual presidente da SER. Vamos então ouvir Marie Eisenbach. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver em clima de muita fraternidade e de paz. Hoje nós vamos trazer algumas reflexões a respeito do orgulho. Mas para iniciarmos as nossas reflexões, eu gostaria de trazer uma passagem do livro Luz Acima, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do espírito Humberto de Campos. E ele nos traz uma mensagem em que ele conta que Jesus e Simão Pedro estavam a caminho de Magdala, saíram de Cafarnaum a caminho de Magdala. E durante esse trajeto, Simão perguntou a Jesus: Mestre, eu gostaria de saber qual é a melhor forma de nós identificarmos quais são os maiores obstáculos, os maiores inimigos, para que eu pudesse combatê-los e ser o mais eficiente possível no reino de Deus. E Jesus, então, ficou quieto, pensativo. Ele disse: mas Senhor, por favor, me diga qual que é, a fórmula para que eu possa descobrir onde que vivem esses inimigos terríveis. E Jesus disse: Pedro, se acalme. A experiência tudo revela no momento oportuno. Ah, mestre, a experiência demora muito. E assim eles continuaram. Nisso, quando eles se aproximavam de um lugar onde tinham muitas árvores, muitas figueiras, Pedro percebeu que tinha alguém que estava atrás das árvores, que estava assim, se escondendo atrás das árvores. Imediatamente ele disse: Senhor, com certeza é um fariseu e com certeza quer assassiná-lo. Então pegou o mestre e disse: vamos aqui por esse lado, porque vamos dar a volta. E quando aquela pessoa atrás das árvores se aproximou, ele pulou imediatamente em cima e começou a escutar risadas. Era o irmão dele, o André, que estava pregando uma peça. E ele ficou bravo, disse:
poxa vida, né? Isso é coisa que você faça, que brincadeira, né? Mas sem graça. E aí Jesus, né, conversando com Pedro, disse: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Pedro falou: tudo bem, né? Vamos continuar a caminhada. E nisso André se somou à caminhada e os três então continuaram. Uma vez mais adiante, eles viram um levita. E esse levita, ele recitava as passagens do Torá e dirigiu a palavra a eles de uma maneira muito desrespeitosa. Vocês, né? Fez algum gesto assim. Na hora o Simão ficou colérico. Isso é jeito de falar com a gente? E já partiu para cima do levita. E ele foi de uma forma tão agressiva que o homem simplesmente virou as costas e foi embora. Então Jesus, muito docilmente, perguntou: Pedro, qual que é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino dos céus, ao reino de Deus? Qual é a primeira obrigação dele? E Pedro disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Pedro, eu pergunto, nessa situação que nós acabamos de vivenciar, você acha que você colocou essa regra em prática? Ele falou: não, Senhor. Pois então preste atenção, porque a cólera é um perseguidor cruel. E continuaram a caminhar. Foram caminhando. Nisso, eles cruzaram com o Teofrastos, era um vendedor de perfume muito conhecido deles. E o Teofrastos, na hora, disse: vocês não vão acreditar. Sabe aquele leproso, Zeconias, que Jesus salvou, curou, deixou ele limpo? Pois acreditem que ele está falando mal das coisas que ele viu, falando mal de Jesus, falando mal da cura dele. Nossa, Pedro ficou enlouquecido. Como assim? O que ele está pensando? Recebeu tantas bênçãos e ainda sai falando mal. Quem que ele pensa que é? E daí Jesus disse: Pedro, quantas vezes a gente deve perdoar os nossos inimigos? 70 vezes 7. Pois bem, Pedro, então pensa sobre isso. Porque a dureza é um carrasco da alma. Não muito distante, continuaram a caminhada, né? A estrada sempre tinha muitas pessoas que iam e vinham. Passou um romano muito conhecido, ele era paralítico, então ele sempre estava na liteira com seus empregados lá, carregando ele na liteira. E quando ele passou por Pedro e Jesus, ele fez um olhar de desdém. Daí Pedro disse: Senhor, eu queria tanto que o Senhor curasse esse paralítico, só para esfregar na cara dele, está vendo? Esfregar o que o Senhor é capaz, que Deus existe. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você que gostaria muito de curar, né, essa pessoa, mas você já percebeu que Deus não usa de violência para conosco? Deus espera o tempo de cada um de nós. Ele não nos obriga a nada, não nos força a nada. Pedro, a vaidade é um verdugo sutil. Cuidado. E assim eles foram. Pararam para fazer um repasto, né? E enquanto eles estavam comendo numa hospedaria ali próximo, eles encontraram um antigo liberto da Cesareia, Osadias, e ele foi até onde eles estavam e começou a falar de política, a falar do imperador, e Pedro entrou nessa. E começou e falou de Tibério, criticou, enfim, fez todos os comentários que ele achou que eram convenientes. Quando terminou a palestra, se despediram, Jesus disse para ele: mas, Pedro, você já foi a Roma? Ele disse: nunca, Senhor. Não, é que você falou com tanta intimidade dos políticos, falou com tanta, assim, como se conhecesse o imperador, que eu julguei que você já deveria conhecer o imperador pessoalmente.
Aí ele ficou assim tímido, né? E disse, pois é, estamos convictos, né, Pedro, que a maledicência é um algoz terrível. Aí Pedro ficou acabrunhado, né? Ficou quieto, continuar a caminhada. Daí Jesus falou, bom, Pedro, há 1h30 atrás, você me perguntou como que a gente podia identificar os maiores inimigos, os maiores obstáculos para a nossa caminhada a Deus. E eu falei para você que a experiência da vida era suficiente. Você achou que ia demorar muito. Pois bem, nessa 1 hora, quantos inimigos você não tropeçou sobre eles? A maledicência, o medo, a vaidade. E por que não o orgulho, que é o nosso tema de hoje à noite. Então, dentro de nós, termina Jesus, é que será travada a guerra maior. Não é fora, é dentro da intimidade. E eu, então, né, pegando os livros para estudar, para falar sobre orgulho, eu li uma frase e recebi uma frase de uma amiga do WhatsApp, que nem é espírita, que dizia assim, o orgulho será sempre a maior distância entre duas pessoas. Autor desconhecido. E eu fiquei pensando, nossa, quão certo que está essa frase. O orgulho é a maior distância entre duas pessoas. Então, no livro dos Espíritos, na questão 793, Kardec pergunta assim aos Espíritos, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E eles respondem, reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Daí Kardec faz um comentário no final, extenso, mas que eu vou resumir. Ele fala que quando duas nações chegaram no ápice social, no status social maior possível, que a gente considera como nações civilizadas, na legítima acepção do termo, que não tenha mais orgulho e egoísmo, é isso que vai dizer qual que é a mais civilizada. A que tiver menos orgulho, menos egoísmo, mas os espíritos deixam claro, nós ainda não estamos nesse patamar. Nós podemos ser povos esclarecidos, mas ainda não somos civilizados. Veja aí as notícias que nós temos acompanhado nessa última semana. Mostra claramente que nós ainda não estamos na fase da civilização, ou estamos, como dizem os espíritos, na primeira fase da civilização. No livro A Gênese, no capítulo Sinais dos Tempos, os espíritos vêm corroborar exatamente isso, que nós avançamos muito, nós fizemos um progresso enorme através da via da inteligência, o que nos tem garantido um bem-estar material. Hoje, quanto conforto que a gente tem, gente, quanta facilidade, um bem-estar material assim, tranquilo. Mas os espíritos falam, falta um imenso progresso a realizar, que é o bem-estar moral. E eles falam que bem-estar moral é fraternidade, caridade, solidariedade. Em o livro As Obras Póstumas, tem também um texto só sobre orgulho e egoísmo. E o texto ele faz uma comparação
entre o paradigma do orgulho e do egoísmo, do paradigma da caridade e da fraternidade, mostrando que são paradigmas opostos. Então, não dá para coexistir ao mesmo tempo, né, orgulho, egoísmo e caridade e fraternidade. E o texto diz assim: enquanto o egoísmo diz, eu quero o melhor para mim, a fraternidade diz, eu quero o melhor para todas as pessoas. Enquanto o orgulho busca a autopromoção, a fraternidade busca a promoção de todas as criaturas. Enquanto o orgulho é definido por essa exaltação da personalidade, que causa separação, que causa distanciamento, que leva a tantos preconceitos, a fraternidade, segundo o livro As Obras Póstumas, ela é definida por 5 palavras, não por uma só, por 5. Fraternidade, segundo eles, é muito mais que gostarmos uns dos outros. Aquilo que a gente diz assim, não, eu quero bem o meu próximo. Eu sou fraterna porque eu quero bem o meu próximo. Diz que as características da verdadeira fraternidade são 5 palavras: devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. Já não me parece tão fácil assim, né? Ser fraterno. Então, ser fraterno exige devotamento. Eu me debruçar sobre o próximo. Abnegação, que é renúncia. Às vezes é renunciar o meu bem-estar em favor do bem-estar do próximo. Tolerância, que é saber respeitar aquilo que é diferente de mim, da minha maneira de ser, da minha maneira de pensar. Isso é ser tolerante. Sem que essa diferença entre nós crie hostilidade, mal-querer. Também é benevolência, que é boa vontade para com os outros. E indulgência, que é aquela prontidão para o perdão. Então, ser fraterno, gente, não é só assim, eu quero bem meu próximo. Ser fraterno exige um esforço muito maior. Exige uma reunião de virtudes que a gente precisa correr ao encalço para adquiri-las. Nós, aqui na doutrina espírita, gostamos muito de falar da época da transição planetária, né? Todos nós escutamos que nós estamos no momento da transição planetária, que nós estamos vivendo essa transição. E isso, para nós espíritas, dá um conforto muito grande, porque a gente sabe que é uma fase de transição, que dias melhores virão, que muita coisa boa ainda está por vir. Então nós temos um desafio enorme pela frente, porque nós, que já detemos algum conhecimento sobre as realidades do mundo espiritual, nós temos que nos comportar, no mínimo, um pouco diferente do que as pessoas que não têm esse conhecimento, que não têm essa vivência, que não têm essa fé, essa crença que nós trazemos dentro do peito. Então é um desafio muito grande mesmo para todos nós. Mas quando a gente fala de orgulho, quando a gente fala de egoísmo, no livro Nas Obras Póstumas, os espíritos falam assim, que já não é somente o desenvolver a inteligência que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. A gente já está cheio de informações, a gente já tem tanto conhecimento, a gente tem tantos livros. Quantos livros nós já lemos? Pergunto a vocês, dos livros que nós lemos, quanto será que a gente já colocou em prática? Vamos pensar, quanto será que a gente já colocou em prática? Então, agora, não é mais tanto desenvolver a inteligência, mas elevar o sentimento. É isso que está faltando hoje em dia para a nossa humanidade. E para isso a gente precisa começar destruindo o quê? A maior chaga que existe, que é o orgulho e o egoísmo. Então, a gente escuta tanto, às vezes, falar sobre isso, a gente lê,
Mas é difícil, a gente sai daqui, a gente escuta, sai da casa espírita, a gente chega em casa, a gente entra no modo automático, vamos para a nossa vida, nossa coisa, nosso trabalho. E cadê a nossa transformação? Cadê a nossa mudança interior? Então, eles dizem o seguinte, que a gente precisa entender que uma pessoa orgulhosa, diz no Livro dos Espíritos, é uma pessoa centrada em si mesma. E que ela se torna egoísta porque ela quer tudo para si. Então, o egoísmo, ele nasce do orgulho. O orgulho é a maior chaga, porque o egoísmo nasce do orgulho, dizem os espíritos. E o orgulho é a exaltação da personalidade, que leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direito superior e melindrando-se com tudo que, segundo ele, é um golpe contra o seu direito. Achei ótimo isso aqui. Eu até vou ler de novo, gente. É a exaltação da personalidade que leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superior e melindrando-se, ofendendo-se com tudo que, segundo ele, é um golpe contra o seu direito. Esse é o orgulhoso. Como é uma definição longa, né? Por isso que eu repeti. Mas na questão 919, os espíritos nos falam que existe um meio prático que tem o homem de se melhorar na vida e de resistir ao mal. Um sábio da antiguidade evoluiu disse: conhece-te a ti mesmo. Ele não disse aqui assim, ó, faça oração 3 vezes ao dia, resolvido. Ó, se você fizer o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias, resolvido. Se você participar de todas as reuniões de estudo da Casa Espírita, resolvido. Você pode fazer tudo isso, mas se você não conhecer-se a si mesmo, se você não transformar-se a si mesmo, você vai ter uma decepção quando chegar no mundo espiritual. Conta-nos também Humberto de Campos, em outro livro, Contos e Contos, que havia um palestrante espírita que falava muito bem, tinha muita eloquência, e uma pessoa que vinha todo dia, sentava na primeira fila e escutava a palestra, né? Toda semana ele escutava a palestra. Passou-se o tempo, os dois desencarnaram, e quando chegaram no mundo espiritual, o espírita viu aquela pessoa que vinha na casa espírita, lá, nimbado de claridade, né? Então, ele falou, meu Deus, como é que pode, né? Ele está nessa condição. Daí ele foi conversar com ele e disse, escute, não estou entendendo, eu que era espírita, que eu que estudava, eu que fazia palestra, como é que você está nessa posição e eu nessa? Eu disse, simples, você falava, eu fazia. Simples. Então não adianta nós só estudarmos, só lermos, virmos à casa espírita, fazermos as coisas. A gente precisa trabalhar a intimidade. Então, pegando as mensagens, gente, eu tenho certeza que ninguém vai se identificar, tá? Mas eles deram alguns exemplos de orgulho aqui que eu vou dividir com vocês. Então, o primeiro exemplo. O orgulho se manifesta naquelas pessoas que têm uma capacidade reduzida de considerar a vida sob qualquer aspecto que não é seu. Nada para essa pessoa é aceitável. Pense, quando você conversa com as pessoas, cada um é que pensa consigo mesmo, você identifica, você tem curiosidade quando elas estão falando com você, conversando com você? Você tem curiosidade de saber o porquê que elas estão falando aquilo, com relação ao que elas estão te contando? Você tem curiosidade ou você apenas ouve? Quem me fez essa questão foi uma amiga. Ela me disse, Maria, quando você está conversando com uma pessoa, que alguém vem lá na casa espírita falar com você, você tem curiosidade de saber, nossa, mas por que você está passando por isso? Você se interessa ou não? Fiquei pensando, ela disse, porque muitas vezes a gente escuta, mas não ouve.
A pessoa vem, fala, a gente, a gente faz o mise en scène, agora aproveitar um pouquinho do francês, né? Já que eu sou o mise en scène, a gente faz lá toda uma cena, mas a gente não está preocupado com o outro. Isso é orgulho, gente. São sinais que os espíritos falam para a gente se identificar. Então, a pergunta que eles nos fazem, quando as pessoas vêm falar conosco, você se interessa pelo que ela está falando? Ou você só faz aquela cara de paisagem? Achei ótima essa cara de paisagem. Você escuta, mas não ouve, não se interessa. Entra por aqui, sai por aqui. Fique atento. É sinal de orgulho. Outra coisa que ele diz, do espaço que a gente precisa ter para escutar alguém. Não é um espaço só de tempo, é um espaço interior. Hoje, várias amigas me falam assim, meu Deus, Maria, hoje os tempos estão tão difíceis, meus filhos já são todos adultos, é tão difícil com as crianças, a gente corre tanto, a gente não tem tempo, não tem tempo. Eu disse, tá, tudo bem. E quando você está com os teus filhos, o que você faz? Ah, ele fica no celular e eu assisto novela. Então, gente, não é uma questão só de tempo. Tudo bem, a gente tem uma vida hoje muito corrida, muito movimentada. E a gente precisa dar qualidade de tempo para as pessoas que a gente ama. Que qualidade de tempo a gente tem dado para quem convive conosco? Aí eu perguntei isso para minha amiga, mas escute, você não senta, não conversa, não pergunta como foi a escola, conta uma história, não sei. Ela disse, ai, Maria, mas eu tenho que pensar em mim. Ai, coitada de mim, eu trabalho muito, eu tenho que descansar, eu tenho que assistir minha novela, eu tenho que espairecer. Olha o orgulho aí, o egoísmo. Não estou criticando ela, estou olhando a situação e pensando quanto que a gente pensa na gente e não pensa no outro. Então são atenções que a gente tem que ter. Que tempo de escuta eu tenho dado para quem eu amo? De escutar realmente. A pessoa sentada e dizer assim, como é que foi o seu dia? Eu fiz um curso uma vez de investigação apreciativa no trabalho. E daí a pessoa que estava fazendo a palestra, ele disse assim para mim, para nós, né, para as pessoas, ele falou, olha, quando você for buscar teu filho na escola, você pergunta assim, como é que foi seu dia? E escute a resposta. No dia seguinte, você fala assim, meu filho, o que aconteceu de bom hoje no seu dia? E escute a resposta. E eu fiz isso. Cheguei lá no colégio, as crianças entraram no carro. Eu disse, e aí, como é que foi o seu dia? Ah, porque a professora, porque a prova, porque o meu amigo, porque não sei o quê. Só reclamação. No dia seguinte eu disse assim, e aí, o que aconteceu de bom hoje no seu dia? Hoje o lanche eu gostei. Puxa vida, sabe que a professora fez uma lição? Digo, nossa, uma palavrinha muda completamente a disposição na resposta. Então a gente tem que ter uma escuta ativa e saber perguntar para o outro, tirar do outro o que é de bom e não só o que é de ruim. É psicológico, mas funciona, gente. Outro exemplo que eles dão, capacidade de culpar o outro e incapacidade de reconhecer sua própria responsabilidade. Em todo conflito, há sempre responsabilidade dividida. Não há vítima, não há vilão. Todo conflito há uma parte que nos cabe. Então, o orgulhoso, ele sempre acha que o outro é culpado e ele não. Ele nunca aceita que ele possa ter uma parte da culpa. Então, são indícios, alertas para a gente se observar. Como tem sido o meu comportamento? Será que nas discussões, nos conflitos de relacionamento, eu consigo botar minha mão na consciência e de repente perceber que tem uma parte ali que eu não consigo mudar, que é o outro, mas tem uma parte que eu consigo mudar, que é a minha parte. Essa parte eu sempre detenho ela na minha mão. Esse é o único poder que eu tenho, é o que depende de mim. E eu posso mudar o meu lado. Atenção.
Outro exemplo de orgulho que os espíritos falam. Aquelas pessoas que estão sempre se defendendo. Aqueles que têm fome de atenção e de respeito e se sentem constantemente desrespeitados pelos outros. Sinal de orgulho. Então, quando eu tenho sempre a sensação de que todo mundo me ataca, é sempre comigo, sempre levo para o lado pessoal, gente, o problema está comigo. Às vezes não é o outro, sou eu. Eu não tenho que levar as coisas todas para o lado pessoal. Isso é orgulho. Sempre acho que as pessoas estão me desrespeitando. Estou sempre tendo que me defender. E aí ele fala o seguinte, que a raiva é o fruto de um ego que não pode ser questionado. Ou o oposto, quando alguém vem contra aquilo que a pessoa quer, contra aquilo que a pessoa deseja, aí a pessoa fica brava, fica com raiva. Então são sinais para a gente identificar. Outra, essa aqui do eu, diz assim, o perfeccionismo é uma forma de orgulho. E aqui fala, não a busca de melhoria, mas aquela coisa obstinada, excessiva, aquele perfeccionismo excessivo, é orgulho. Nós temos dificuldade de abraçar o imperfeito que nós temos dentro de nós. São mecanismos de compensação de um ego orgulhoso. Outra, a incapacidade de trabalhar com os outros. É aqueles que sempre tem que ser o chefe. Sabe aquela pessoa que sempre tem ele tem que ser o chefe, ele tem que ser o que manda, ele tem que ser o que... Orgulho. Outra coisa, aqueles que ficam consumidos pelo que os outros pensam dele. Então, quando a gente começa a se preocupar só com o que o outro pensa de nós, o que vão pensar de mim, o que vão pensar de mim? Orgulho, gente. Então, são sinais que os espíritos estão falando, que a gente tem de perceber aquilo que Jesus disse para Pedro. Pedro, é na vida diária, é ali, naquela uma hora, quantas oportunidades ele teve de identificar dificuldades que ele trazia dentro de si. Que ele poderia dizer, não, eu vou trabalhar, na próxima vez eu não vou ser maledicente, eu não vou fazer comentários desairosos. Puxa vida, eu não vou atacar antes de escutar, né? São ferramentas que a gente tem que usar conosco mesmo. Outra aqui, incapacidade de receber uma crítica sem ficar profundamente irritado. É claro que existem maneiras e maneiras da gente receber uma crítica. Às vezes tem pessoas que nos criticam de uma maneira tão agressiva. Chico Xavier que tinha uma analogia que ele achava interessante. Ele dizia que a crítica era como um diamante. Se eu pego e coloco num estojo lindo e ofereço para a Glaucia o diamante, ela vai ficar maravilhada. Mas se eu pegar aquele diamante lindo e jogar no rosto dela, ela não vai gostar. Pode ser um diamante, mas ela vai achar aquilo ruim. Então a verdade é assim, ela precisa também, a crítica, ela precisa chegar de uma maneira tranquila, mas a gente sabe que não é assim que acontece na vida. Muitas vezes a crítica vem nas horas que a gente menos espera. Outro dia uma amiga de uma outra casa espírita estava me dizendo que eles têm uma reunião em que eles fazem pergunta e resposta e tal, e todo mundo conversa, e que ao final da reunião, um companheiro muito amigo dela disse, Suzana, eu queria conversar com você. Eu acho que seria muito mais produtivo no nosso grupo se você falasse um pouco menos. Nossa, ela disse assim, mas eu fiquei. Se tivesse me dado um tapa, não tinha doído mais. Eu fiquei tão chateada. Eu me senti a última das pessoas. Eu fui para casa, que eu fui assim, de arrasto para casa. Mas depois que eu cheguei em casa, eu fiquei refletindo. Sabe que ele tem razão? Ela disse, ficou pensando, ela disse, sabe, estou me vitimizando, estou aqui, né? Ai, coitada de mim. Porque eu disse, pensei bem. Daí no dia seguinte, ela encontrou com ele na casa espírita e disse, olha, eu quero te agradecer, muito obrigada. Você sabe que você tem razão? Eu às vezes me empolgo, falo demais, às vezes não deixo tempo para as outras pessoas falarem, o inibo. Eu entendi o que você falou, e eu vou fazer isso. Ela disse, foi doído, mas
eu aceitei aquilo. E eu vi que a intenção dele nem foi de magoá-la, foi um feedback, não uma crítica, né? Foi um feedback. Gente, chega, né? De exemplos, né? Ele já deu vários aqui, né? Então, para a gente mostrar o seguinte, que Jesus afirmava: olhai, orai e vigiai. Por que ele fala para a gente olhar primeiro? Por que ele usa o verbo olhar? Porque se eu antes não identificar quais são as dificuldades que eu tenho, eu vou ter dificuldade na hora que eu tiver que vigiar. Se eu sei, por exemplo, que eu sou uma pessoa intempestiva, que já respondo, já faço. Se eu não fico cuidando disso, na primeira situação que tem, eu já vou responder, já vou criar um conflito. Então, eu preciso ter atenção na minha vida. Então, o olhar é identificar as situações que nós estamos vivendo, orar, sim, para a gente ter, né, forças, coragem, bom ânimo, e vigiar. A gente precisa vigiar as nascentes do nosso coração, para que a gente possa realmente fazer transformações. Senão a transição planetária, ela não vai acontecer. Porque a transição planetária só vai acontecer no dia que nós fizermos a nossa transição planetária interior. O mundo só vai ser civilizado, como a gente viu aqui, deixar de ser esclarecido, na hora que nós conseguirmos colocar em prática essas virtudes da abnegação, da indulgência, da benevolência, né? Então, os espíritos falam o seguinte, que existem algumas coisas que nos ajudam a gente a colocar tudo isso em prática. Primeiro, entender o seguinte, que quando Deus fez um instinto de conservação, o egoísmo e o orgulho faz parte do instinto de conservação. Lá nos remotos tempos, era graças a esse instinto de conservação, que tinha o orgulho e o egoísmo, é que a gente tinha força para lutar, para vencer, né? Para lutar com os bichos, tinha muitas forças. Mas hoje, essa luta, ela já não é mais física, ela é psicológica, ela é mental, é nós nos elevarmos. E para isso, a segunda coisa que eles não dão como ferramenta é a gente entender que nós somos imortais. Nós somos, a maioria de nós, imortalistas, acreditamos que a vida continua, mas a gente vive como materialista e não como imortalista. A gente não reage às situações da vida como materialistas. Vou dar um exemplo. Lógico, um exemplo, mas assim, por exemplo, chega alguém para o diálogo fraterno e nos conta que perdeu o filho, que o filho tinha 20 anos. Aconteceu isso conosco. Que ele era estudante de medicina, meu Deus, na flor da idade. Gente, para mim, que sou imortalista, é claro que toda aquela dor que os pais estão sentindo é justa, é normal, faz parte da experiência da Terra, é difícil, é. Mas ninguém vai me convencer que é melhor ficar na Terra do que no mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo verdadeiro. Se ele teve uma morte lá, teve uma doença e faleceu naquele momento com 20 anos, realmente, olhando sobre o ponto de vista material, que pena. Mas sobre o ponto de vista espiritual, ele cumpriu aquela etapa que ele tinha que cumprir na Terra. Ele precisou desse tempo para o seu crescimento, para acertar as suas contas com os seus compromissos espirituais. Então a gente precisa pensar assim, pensar como seres imortais. Porque quando a gente pensar assim, por exemplo, o culto ao corpo, é muito bacana a gente cuidar de si, do corpo, da saúde. Mas tem pessoas que elas montam a sua autoestima em cima do corpo. E o corpo envelhece e a pessoa fica deprimida,
fica para baixo. Gente, esse corpo vai virar pó. Vai morrer, vai virar pó. A gente não pode deixar nossa autoestima ficar construída em cima do corpo. Assim como eu não posso colocar minha autoestima em cima de cargos, de títulos, é porque eu sou presidente, porque eu sou não sei o quê. A minha autoestima tem que ser em cima do que eu, como ser humano, sou, e não em cima de coisas. Nós temos que, de uma vez por todas, começarmos a viver como imortalistas e não como materialistas. As coisas materiais, elas são úteis, são importantes, o conforto, são necessárias, mas elas não devem ser a base da nossa vida, a base da nossa autoestima, do nosso querer, bem-querer conosco mesmo. Tem uma mensagem no livro Quem é o Cristo, psicografado por Raul Teixeira, o padre Francisco de Paula Vitor, que é o espírito, né? Ele traz, por exemplo, a respeito das pessoas que são famosas, que são eminentes na vida e que fazem disso um meio de fazer o bem. Aquele desportista, por exemplo, que fala sobre saúde, que ele é um desportista famoso, campeão, mas ele motiva outras pessoas a fazerem o esporte, fala sobre saúde, ajuda a comunidade carente. Esse está usando do seu trabalho para fazer o bem. Ele faz a sua parte, mas ele está cuidando também dessa parte imortal. E ele vai falando dos artistas, vai falando de todas as profissões, para dizer no final o seguinte: cada um de nós pode ser muito útil na sua vida. E ele fala sobre a abnegação, que a abnegação é o sacrifício pela felicidade alheia que sublima o espírito. E ele faz uma reflexão muito interessante. Ele diz o seguinte, que quando a gente pensa em abnegação, nos surgem vários nomes na mente, não surgem? Pessoas que são abnegadas. Você pensa, por exemplo, em Madre Teresa de Calcutá. Né? Quantas pessoas nos ocorrem à mente que são exemplos de abnegação? E dele fala assim, vocês já perceberam que elas doam o que elas não têm? Eu fiquei assim, como assim, né? Ele diz, elas doam o que elas não têm. E o convite que ele faz é que a gente também faça isso. Ele diz assim, sabe quando a tua paciência chegou ao fim? Faz um esforcinho, uma abnegação, mais um pouquinho de paciência. Sabe quando você não tem tempo? Ah, sou uma pessoa ocupada, eu não tenho tempo. Você diz, não, eu vou fazer isso. Tudo bem, eu não tenho tempo, mas eu vou assumir essa tarefa. Você dá aquele a mais. E você dá o tempo que você não tem. A paciência que você não tem. Os recursos que você não tem, mas você faz aquele esforço. E ele diz o seguinte, que quando a gente faz esse esforço a mais, a gente descobre uma coisa interna que a gente não consegue descobrir em outras coisas. Que é uma sensação de plenitude. Você diz assim, puxa, que bom que eu fiz aquele esforço. E ele fala que hoje o ser humano, ele se esconde na falta de tempo, na falta disso. Ai, não, eu não posso ajudar, colaborar, porque o meu dinheiro está curto. Eu não posso ajudar ali naquela atividade, porque eu estou sem tempo, tenho isso, tenho aquilo, tenho isso, tenho aquilo. Ele diz, na hora que você aprender a dar o tempo que você não tem, a paciência que você não tem, você vai sentir a satisfação que você nunca sentiu. Que é a que essas grandes pessoas sentem, porque elas dão essa abnegação que a gente ainda não aprendeu a dar. Só assim, fazendo esse esforço, ele fala, é que nós vamos caminhando para entender que nós somos pequenos, sim. Ainda temos muita pequenez dentro de nós, mas nós temos uma coisa grande para crescer. Nós temos espaço para crescer. Nós somos filhos de Deus. Temos tudo para nós crescermos intimamente.
E que quando nós aprendermos a ser grandes nas coisas pequenas, nós vamos aprender a ser humilde nas grandes coisas. Então, que o nosso orgulho, que o nosso trabalho, seja para que a gente consiga ser grande nas tarefas humildes, para conseguirmos ser humildes nas grandes tarefas, que um dia todos nós vamos também ter grandes tarefas para fazer em nossas vidas. Muito obrigada. O nosso agradecimento a Marie pela sua palestra, pela objetividade, né? Naqueles exemplos de orgulho e egoísmo, ela não errou nenhum em mim. Acho que primeiro você estudou, viu? Muito obrigado, Marie. Nós queremos lembrar que a casa tem grupos de estudos, do estudo sistematizado da doutrina espírita. Há um grupo às quartas-feiras, naquela casa da frente, e aos sábados, às 14h30. E um lembrete também que os jovens fazem é que há um grupo de jovens que se reúnem às quartas-feiras à noite simultaneamente à palestra. Então os jovens a partir dos 12 anos e sem limite de idade máxima que tiverem interesse podem participar desse grupo com os jovens da casa. Um pedido que eles têm feito para que esse grupo também se desenvolva, cresça um pouco mais. Nós vamos encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos com a prece, em seguida passaremos aos passes. O passe, lembramos, é uma transmissão fluídica, daí a necessidade de quem recebe que mantenha o pensamento em prece e a espiritualidade há de prover a cada um os fluidos de que a pessoa necessita. Pedimos então que os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados, que todos serão chamados. Fazemos isso por uma questão de ordem na movimentação do pessoal na hora da aplicação do passe. Muito obrigado a todos. Querido Mestre Jesus, ao encerrarmos a atividade dessa noite, Senhor, expressamos a nossa gratidão por esse momento de profunda reflexão que passamos, levados pela condução da palestra, Senhor. Com toda certeza, cada um de nós fez uma avaliação do seu comportamento, do seu relacionamento, das atitudes do dia a dia, levando consigo a certeza de que em muitos momentos conseguimos acertar, mas também há ainda muitos acertos a fazer ao longo da nossa jornada. O mundo em que vivemos, de uma forma tão dinâmica, Senhor, em certos aspectos, nos conduz a certos erros, a derrapadas que damos exatamente no que concerne ao orgulho e ao egoísmo. Daí a necessidade de palestras como a desta noite que nos alertam para a obrigação de conduzirmos o nosso pensamento e de ativarmos a nossa responsabilidade no sentido de melhorarmos as nossas atitudes. Agradecemos a Jesus por esses momentos que nos concedeu, rogamos a sua assistência a todos aqueles companheiros necessitados que atravessam suas dificuldades, seus sofrimentos, no leito de dor, nos seus problemas íntimos, que a espiritualidade possa, assim como faz conosco nesse instante e nesta casa, levar a tua paz, querido amigo, a todos eles. Que Jesus nos abençoe no retorno aos nossos lares e que a sua presença se faça entre nós nesta noite e por todo sempre, Senhor. Que assim seja.